Presidente Lula veta o projeto que reduzia as penas de quem participou dos atos de 8 de janeiro que marcaram uma tentativa de golpe. Ministro da Justiça Ricardo Lewandowski pediu demissão alegando problemas no orçamento e insatisfação com o governo. Americanos saem às ruas para protestar contra a morte de uma mulher baleada por agentes de imigração. Presidente da França, Emmanuel Macron, reforça a decisão de não assinar acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Uma pesquisa revelou que a violência é a maior preocupação dos brasileiros, seguida pela corrupção e a saúde. Em São Paulo, 46 celulares são furtados ou roubados todo dia das pessoas que utilizam o transporte público. A FIFA decidiu utilizar um novo mecanismo de inteligência artificial para a marcação de impedimentos na Copa do Mundo. Uma técnica desenvolvida por um brasileiro utiliza apenas injeções para acabar com as hérnias de disco. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei da dosimetria, aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional. A assinatura do veto se deu durante cerimônia organizada pelo governo para marcar os 3 anos do 8 de janeiro, quando manifestantes em atos antidemocráticos invadiram e depredaram os prédios dos 3 poderes. O presidente Lula oficializou hoje o veto ao projeto aprovado pelo Congresso que reduz penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A decisão será anunciada durante a solenidade no Palácio do Planalto, que marca 3 anos dos ataques à sede dos poderes. O Palácio do Planalto já havia sinalizado que não sancionaria o texto aprovado no fim do ano passado. O projeto beneficiaria condenados pela tentativa de impedir a posse do então presidente eleito. O governo entende que o ato desta quinta confirma a posição de que não haverá flexibilização para crimes contra a democracia. A equipe presidencial também avaliou que o anúncio do veto precisava ocorrer em ambiente institucional e por isso foi incorporado ao evento em memória do 8 de janeiro. Lula tinha até o dia 12 deste mês para decidir, mas antecipou a definição. O movimento ocorre em meio à ausência dos presidentes da Câmara e do Senado. Hugo Mota e Davi Alcolumbre informaram que não participariam da cerimônia. A avaliação de parlamentares é que a falta de representantes do Congresso permitiria ao presidente anunciar o veto sem constrangimentos políticos. Também não esteve presente o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Ele enviou mensagem indicando que não compareceria ao ato. Com isso, a solenidade reuniu principalmente ministros do Executivo, autoridades convidadas e representantes de movimentos sociais. Mesmo com as ausências, o governo afirma que a relação com os demais poderes permanece preservada. A orientação interna é tratar o veto como medida já prevista e seguir o trâmite legislativo tradicional, que inclui eventual análise do Congresso para manutenção ou derrubada. O contexto político mudou desde os ataques que destruíram áreas do Congresso, do Supremo e do próprio Planalto há 3 anos. Naquele momento, as instituições se alinharam para responder às invasões e responsabilizar os envolvidos. Hoje, o tema já não mobiliza o mesmo nível de consenso entre partidos e lideranças. O veto também ocorre depois de sucessivas decisões judiciais que resultaram na prisão e condenação de envolvidos na tentativa de golpe, inclusive de lideranças identificadas com a articulação das invasões. O governo insiste que a responsabilização judicial deve seguir independente de mudanças legislativas. Na Praça dos 3 Poderes, o governo organizou uma programação com discursos e um vídeo que relembrou os estragos causados no dia dos ataques. As imagens mostraram a destruição de obras, salas e símbolos históricos, incluindo o relógio do Salão Nobre do Planalto. As falas destacaram a defesa da Constituição, medidas de segurança institucional e monitoramento de ameaças. Não se divide, justiça não se fraciona. Aqueles que cometeram crime, devem sofrer o rigor da justiça e o peso da história. Por isso, a democracia precisa ser zelada com carinho e defendida com unhas e dentes, dia
após dia. É preciso conscientizar as pessoas que a democracia é muito mais do que uma palavra bonita nos dicionários. É mais do que o dever e o direito de votar no dia da eleição e depois guardar o título eleitor pelos próximos 4 anos. Encerrada a cerimônia, a segurança permanece reforçada no setor do Planalto e no entorno do Congresso e do Supremo. Com o veto, o projeto retorna ao Legislativo, que poderá manter ou derrubar a decisão presidencial. A primeira reação contra a atitude do presidente Lula de vetar o projeto de lei que reduziria as penas a quem participou dos atos de 8 de janeiro foi tomada pelo senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Ele protocolou um projeto de anistia para anular todas as punições. O parlamentar informou que a intenção dele é aprovar uma medida para pacificar o país. A mulher de 37 anos baleada e morta dentro de um carro nos Estados Unidos por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega colocou o país em estado de alerta. Manifestantes entraram em confronto com agentes federais contra o Serviço de Imigração. Os atos ocorrem em cerca de outras 10 cidades no país. A morte da mulher baleada por um agente do Serviço de Imigração dos Estados Unidos em Minnesota continua gerando uma enorme onda de protestos e indignação de boa parte dos moradores, políticos e autoridades, além de colocar o país em estado de alerta. Nascida em Colorado, a moça foi identificada como Renee Nicole Good e se mudou para Minneapolis no ano passado. Ela era uma poeta premiada, guitarrista amadora e cidadã americana. Good tinha 37 anos e deixou 3 filhos. As autoridades federais alegam que a mulher tentou atropelar os agentes de imigração com seu carro. Sua morte desencadeou uma onda de protestos por todo o país. Na cidade de Minneapolis, milhares de pessoas se reuniram em frente a um edifício federal de imigração. Quando os agentes de imigração chegaram, os manifestantes gritaram vergonha repetidamente, além de pedirem para eles deixarem seus empregos. Foi então que um produto químico semelhante a gás lacrimogêneo preencheu o ar, quando os mais polvorosos entraram em confronto com os agentes. A polícia local americana disse que os novos protestos atraíram mais manifestantes do que os realizados após a morte de George Floyd em 2020 na mesma cidade. Em meio à escalada de tensões, escolas públicas na cidade cancelaram aulas pelo resto da semana. De acordo com o jornal The New York Times, o presidente Donald Trump ficou sabendo durante a entrevista da morte de uma moradora de Minneapolis por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. O presidente assistiu ao vídeo do incidente na frente dos repórteres no Salão Oval pelo notebook de uma assessora. De acordo com o jornal, o presidente disse não querer ver ninguém ser baleado, mas acusou a mulher de tentar atropelar um policial. Na contramão do que disse o presidente, o prefeito de Minneapolis acusou o governo Trump de mentir ao afirmar que o agente agiu em legítima defesa. Além disso, o prefeito responsabilizou os agentes federais por espalhar o caos na cidade e intimou os agentes de imigração a caírem fora da cidade. Há pouco que eu posso dizer novamente que melhore esta situação. Mas tem uma mensagem para a nossa comunidade, para a nossa cidade. E tem uma mensagem para o ICE. Para o ICE, saiam de Minneapolis. Não os queremos aqui. O motivo declarado para estarem nesta cidade é criar algum tipo de segurança. E vocês estão fazendo exatamente o oposto. Pessoas estão sendo feridas, famílias estão sendo destruídas. Moradores de longa data de Minneapolis, que contribuíram tanto para a nossa cidade, para a nossa cultura, para a nossa economia, estão sendo aterrorizadas. E agora alguém morreu. A culpa é de vocês. E também é responsabilidade de vocês irem embora. É responsabilidade de vocês garantir que não haja mais danos, mais perdas de vidas e mais ferimentos. O governador do estado seguiu a mesma linha do prefeito, contestando a versão do governo e responsabilizando os federais, além de afirmar ter colocado a Guarda Nacional em alerta. O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira em entrevista ao jornal The New York Times que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela por vários anos. Segundo ele, o governo interino venezuelano, liderado por Delcy Rodrigues, está entregando tudo o que o governo americano precisa.
O presidente dos Estados Unidos disse também que pretende promover uma reconstrução da Venezuela muito lucrativa, usando o petróleo para reduzir os preços do combustível e gerar recursos para o país. Segundo Donald Trump, o atual arranjo atende aos interesses norte-americanos. Ao ser questionado sobre a opção de apoiar Delcy Rodrigues, ligado ao governo de Nicolás Maduro, em vez de incentivar a oposição a assumir o poder, o presidente dos Estados Unidos não quis responder. As declarações sobre a Venezuela ocorrem no mesmo contexto em que a Casa Branca anunciou a retirada dos Estados Unidos de dezenas de organizações internacionais. Segundo o comunicado oficial, Washington deixou 35 entidades que não integram a ONU e 31 organismos vinculados às Nações Unidas, sob a justificativa de que operam contrariamente aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Segundo o jornal The New York Times, a entrevista com Trump foi notável e ampla, e tratou de diversos temas, como a Venezuela, suas investidas contra imigrantes nos Estados Unidos e também para tomar a Groenlândia, divisões em sua coalizão MAGA, a saúde e se o direito internacional se aplica a ele. De acordo com o jornal, Trump não respondeu se o direito internacional se aplica a ele ou não. E veja a seguir, ministro da Justiça Ricardo Lewandowski pediu demissão, alegando problemas no orçamento e insatisfação com o governo. E o presidente da França, Emmanuel Macron, reforçou a decisão de não assinar acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, entregou hoje o seu pedido de demissão ao presidente Lula. O ministro está saindo do ministério após uma série de insatisfações. O substituto deverá ser indicado amanhã. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, entregou nesta quinta-feira sua carta de saída ao presidente Lula. Ele deixa o comando da pasta depois de quase um ano no cargo, em movimento que já vinha sendo discutido internamente. A demissão será oficializada no Diário Oficial desta sexta-feira. Lewandowski assumiu o ministério em fevereiro de 2024, logo após se aposentar do Supremo Tribunal Federal, onde atuou por cerca de 17 anos. A saída ocorre em meio ao aumento da preocupação com a segurança pública aqui no país. O ministério é responsável pela coordenação de ações federais no combate ao crime organizado e pela integração com governos estaduais, principalmente em situações de crise. Estão sob o guarda-chuva da pasta a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional, acionada quando há necessidade de reforço ou apoio operacional. Até o momento, o governo não anunciou o nome do novo ministro. O secretário executivo Manuel Almeida assume interinamente até que o presidente escolha o substituto. Além da mudança de comando, os integrantes do governo também admitem que voltaram a ganhar força as discussões sobre uma possível divisão da estrutura. O plano prevê separar Justiça e Segurança Pública em ministérios distintos, retomando um modelo adotado no governo Michel Temer. Essa movimentação ela é apontada como um dos motivos que aceleraram a saída de Lewandowski. No Congresso, Lewandowski deixa pendente a principal proposta da área, sendo a PEC da Segurança Pública, que amplia a participação da União em ações contra facções criminosas. A articulação política não avançou como esperado e o texto não foi votado. A saída do ministro ocorre também no momento em que o país e vizinhos latino-americanos enfrentam desafios associados à atuação de facções transnacionais, disputas territoriais e também episódios de violência com repercussão local e internacional. Mais cedo, o ex-ministro da Justiça esteve em evento em alusão aos ataques de 8 de janeiro. É necessário ressaltar que os crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito, como muitos daqueles praticados naquela época recente, do 8 de janeiro, conforme consta da Constituição e de decisão do Supremo Tribunal Federal, são imprescritíveis, impassíveis de indulto, graça ou anistia, sobretudo quando envolvem grupos civis e militares armados. Ricardo Lewandowski construiu carreira no meio jurídico e também no serviço público. Ele é formado em Direito pela Faculdade de São Bernardo do Campo, ocupou cargos na Confederação Nacional da Indústria, na Advocacia Geral da União e no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. No STF, indicado pelo então presidente Lula, participou de julgamentos marcantes, entre eles o Mensalão,
o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e casos que consolidaram políticas públicas como cotas raciais e a lei da ficha limpa. Durante a pandemia, relatou ações que deram base legal a restrições sanitárias e determinaram um planejamento federal de enfrentamento à Covid-19. A expectativa é que o novo titular tenha papel direto na definição de políticas de enfrentamento ao crime organizado e na coordenação com forças estaduais. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também vai deixar o governo. Ela comunicou a decisão hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aniele abandonará o cargo para disputar uma vaga de deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro, com apoio do presidente Lula. O caso do Banco Master se tornou uma novela. O ministro relator Jonathan de Jesus recuou na decisão de determinar uma inspeção no Banco Central e decidiu levar o caso a plenário. Agora, o Banco Central também resolveu colocar em sigilo os registros das comunicações entre a instituição e o ministro Alexandre de Moraes, no processo de liquidação do Banco Master. Em um despacho publicado, o ministro Jonathan de Jesus descreveu que o caso ganhou uma repercussão pública desproporcional ao que classificou como uma atividade rotineira do tribunal. O ministro passou a receber críticas, inclusive de integrantes da própria corte, que avaliaram que a atuação do ministro poderia prejudicar a imagem do tribunal como um todo. Nos bastidores, ministros do Tribunal de Contas da União disseram que Jonathan de Jesus foi duro demais e apressado ao cobrar explicações do Banco Central e, em seguida, determinar uma inspeção em pleno período de recesso. O relator pretendia analisar os documentos que embasaram a liquidação do Banco Master. De acordo com o Banco Central, o regimento interno do TCU determina que inspeções em órgãos federais só podem ser autorizadas por decisão colegiada e não de forma individual, o que motivou o questionamento da medida. O Banco Central também ainda colocou sob sigilo informações básicas, como trocas de mensagens, datas e registros de reuniões entre autoridades do órgão e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a respeito do processo de liquidação do Banco Master. O Banco Central negou o acesso a todos os registros, alegando a proteção de dados patrimoniais e informações pessoais. O ministro Alexandre de Moraes teria pressionado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em favor do Banco Master. Os dois teriam conversado ao menos 6 vezes sobre o assunto. Na época, o presidente do Banco Central disse que todas as tratativas dele a respeito do Banco Master foram registradas pelo Banco Central. O Banco Master contratou o escritório de advocacia da mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, por 129 milhões de reais. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi criticado por colocar em sigilo o processo do Banco Master no Supremo. O banqueiro Daniel Vorcaro sofreu uma derrota no Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, nos Estados Unidos, onde foi reconhecida a legalidade da ação que está sendo conduzida no Brasil. O advogado de Vorcaro alegava que o processo de liquidação poderá ser revisto, o que não foi considerado correto no tribunal americano. Com isso, os bens que Vorcaro possui nos Estados Unidos poderão ser liquidados para o pagamento de credores. O mercado financeiro não tinha muitas notícias para refletir no pregão de hoje. Os operadores deverão ficar mais atentos amanhã à divulgação do índice de inflação no Brasil e também aos dados de emprego nos Estados Unidos. Com isso, o dólar terminou o dia estável, cotado em R$ 5,38, e a Bolsa de Valores subiu 0,59%, aos 162.936 pontos. As viagens feitas em carros de aplicativo custam mais caro aos domingos e no período da madrugada. A diferença em relação aos dias úteis e ao horário comercial passa dos 50%, segundo um levantamento feito por uma empresa especializada nesse tipo de serviço. O estudo mostra que os preços das viagens por aplicativos não variam apenas conforme a distância e a demanda, mas são impactados também pelo dia da semana e horário da viagem. Segundo a análise, o ticket médio das corridas aos domingos chega a R$ 19,59, contra R$ 15,82 nos demais dias da semana, o que representa um aumento de 24% no valor das viagens. Na madrugada, o salto é ainda maior. O ticket médio sobe para R$ 24,12, enquanto no restante do dia, o valor médio é de R$ 15,88, uma alta de 52%.
Nesse período, o valor médio do quilômetro chega a R$ 3,74 contra R$ 3,31 no restante do dia, um crescimento de 13%. A análise foi feita a partir de informações da plataforma Machine, sistema usado por aplicativos regionais de mobilidade e delivery em diversas cidades brasileiras. O presidente da França, Emmanuel Macron, reafirmou que irá votar contra a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A França tem sido a principal resistência contra a aliança entre os blocos. A decisão dos europeus deverá ser tomada amanhã. A Itália, enfim, definiu suas condições finais para apoiar o tratado comercial entre os blocos. O governo italiano exige mecanismos de proteção mais rigorosos para os agricultores europeus. Um exemplo disso é que o acordo seria suspenso automaticamente caso as importações do Mercosul ultrapassassem um certo volume, ou se os produtos agrícolas europeus caíssem mais de 5% nos países sul-americanos. Inclusive, Roma pressionou para reduzir essa porcentagem, que antes era de 8%, além de exigir que os produtos do Mercosul respeitassem as normas sanitárias e ambientais europeias, principalmente quanto ao uso de pesticidas proibidos na União Europeia. Vale lembrar que a Itália havia pedido mais tempo antes de assinar o acordo, para poder debater mais proteções aos agricultores. Apesar dos avanços, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou em um comunicado que não vai assinar o acordo entre União Europeia e Mercosul, reafirmando o seu posicionamento contrário à assinatura do tratado. O presidente disse que houve uma rejeição política unânime, mesmo com as concessões significativas para os ruralistas. A decisão do líder francês já era esperada, mas ela não deve alterar o resultado esperado na votação. Um dos fatores principais é o apoio perdido da Itália, que sem eles não conseguem formar o número necessário de 35% da população para barrar a assinatura. Em meio à corrida francesa para travar o tratado, os ruralistas do país novamente protestaram contra o acordo entre os blocos. Eles bloquearam estradas e ruas em Paris e se aglomeraram em vários pontos turísticos da capital. O temor do fechamento do acordo foi tão intenso que os manifestantes ultrapassaram postos de controle da polícia para entrar na cidade dirigindo tratores por uma das principais avenidas de Paris, além de bloquear a via ao redor do Arco do Triunfo. No meio dessa discussão, o presidente francês ganhou um aliado. O vice-primeiro-ministro da Irlanda, Simon Harris, afirmou que o país votará contra, pois as concessões obtidas em negociações recentes são insuficientes. Agora o país se junta à Polônia e Hungria, além da própria França. Mesmo com as 4 nações unidas pelo propósito de barrar, o acordo pode ter um desfecho já neste final de semana. A ministra da Agricultura do Chipre, Maria Panayotou, que assumiu a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, disse que na reunião os ministros pretendem já tomar uma decisão sobre a assinatura do acordo. E a seguir, 46 celulares são furtados ou roubados todo dia das pessoas que utilizam o transporte público em São Paulo. E veja também, uma pesquisa revelou que a violência é a maior preocupação dos brasileiros, seguida pela corrupção e a saúde. Todo dia, 46 celulares são furtados ou roubados dentro do transporte público de São Paulo. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Hoje em dia está perigoso até para andar de transporte público. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo registrou mais de 15 mil casos de furtos e roubos de celulares dentro dos trens, metrôs e ônibus da capital paulista, o que equivale a 46 casos registrados por dia. Esses casos aconteceram entre janeiro e novembro de 2025. Nesse período, foram 14.609 casos em trens e metrôs, 759 nos ônibus, 15 em aeroportos e 128 casos registrados em rodoviárias. De acordo com os especialistas, esse número pode ser ainda maior. Esse número informado, 15.500 ou 46 por dia apenas no metrô, esse número é muito maior. Por quê? Muitas pessoas não notificam a polícia, muitas pessoas não comunicam a autoridade policial, tanto de forma virtual como de forma presencial. Então esse número é bem maior. E se nós levarmos em consideração os outros tipos de transporte, né? Por exemplo, o ônibus, por exemplo, táxis, locais de grande circulação, aeroportos, o número é bem maior. A maioria desses casos foram furtos, que é quando a vítima nem percebe o crime. E a população está cada vez mais preocupada.
Uma vez na Sé eu presenciei. O cara passou, levou o celular. É muita gente circulando junto, né? E as pessoas que necessitam precisam melhorar mais, né? Esse sistema. A gente sempre sabe, né? Que alguém já foi vítima de furto, né? Então, assim, é um risco, né? Em todo lugar que nós corremos, né? Fica com vontade de reagir, de entregar, de falar, mas quando se trata de um público de muita gente, a gente fica com receio, né? De ter alguém armado, então a gente retrai, mas seria bom que a população realmente agisse, né, com segurança para poder evitar isso. O celular, né, você olha dentro da estação, tá todo mundo assim, ó. Então é um pouco de falta de prevenção do próprio usuário mesmo. E a maioria desses crimes aconteceram dentro da Estação da Luz, que fica no centro da cidade de São Paulo. Foram 2.134 casos registrados. Bom, e o metrô também emitiu uma nota informando que em 80% das vezes os criminosos foram detidos e encaminhados para a delegacia. Após o fim da saída temporária de Natal e Ano Novo, 1.131 presos não retornaram aos presídios no estado de São Paulo. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado. Ao todo, cerca de 30 mil condenados foram beneficiados pela saidinha. O benefício teve início no dia 23 de dezembro e terminou no dia 5 de janeiro. A saída temporária é concedida pelo menos 4 vezes por ano. De acordo com a Lei de Execução Penal, apenas os presos em regime semiaberto podem receber o benefício. Estatísticas como esta alimentam o temor de muitas pessoas que têm medo de sair de casa. Uma nova pesquisa revelou que a criminalidade continua sendo a maior preocupação dos brasileiros, mais até do que a corrupção e os problemas com a saúde. O Instituto Ipsos divulgou uma pesquisa com as principais preocupações dos brasileiros. 1.000 pessoas entre 18 e 74 anos foram entrevistadas entre os dias 21 de novembro e 5 de dezembro de 2025. No ano passado, em novembro, uma outra pesquisa foi divulgada e mostrava que violência era a preocupação de 52% da população, sendo a maior preocupação de todas. Já na pesquisa que foi divulgada neste começo de 2026, este número caiu 7 pontos, indo para 43%, mas não saindo do primeiro lugar. O CEO da Ipsos, Marcos Cagliari, acredita que a queda deste percentual se deu por conta de todas as operações policiais contra o crime organizado do ano passado. A criminalidade é o que mais preocupa a população brasileira. Porém, em São Paulo, essa não é a única preocupação. A corrupção está no nosso país, está em todas as esferas. Não só mudar os políticos, o povo tem que se conscientizar e saber votar, saber eleger, pesquisar, para saber em quem está colocando aí nas esferas políticas. Desmatando demais e não estão repondo o que eles estão tirando. O próprio ser humano está acabando com a natureza. Está falando mais sobre violência, tanto doméstica, moradores de rua que também vêm sendo maltratados, sobre a mulher também, né? Está tendo bastante violência. Eu acho que isso deveria ter mais atenção. E o ranking das 10 maiores preocupações dos brasileiros ficou assim. Em primeiro lugar, crime e violência, com 45%. Em segundo, corrupção, com 36%. Em terceiro, saúde, com 34%. Em quarto lugar, pobreza e desigualdade social, com 31%. Em quinto lugar, impostos, com 27%. Em sexto, inflação, com 24%. Em sétimo, educação, com 22%. Em oitavo, desemprego. Em nono, mudanças climáticas. E em décimo, ameaças contra o meio ambiente. As pautas ambientais aumentaram o percentual em comparação com a pesquisa de novembro. Isso porque elas ganharam maior visibilidade depois do Brasil sediar a COP30. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais. A Anvisa retirou de circulação um molho de tomate que era vendido sem problemas nos supermercados. O motivo é que havia pedaços de vidro no produto.
A decisão faz parte de uma resolução que reúne diferentes medidas sanitárias e suspende a comercialização, a distribuição, a importação, a divulgação e o consumo do lote. Segundo a agência, o recolhimento foi motivado por um alerta emitido pelo Sistema Europeu de Alerta Rápido para Alimentos e Rações, que identificou risco grave à segurança alimentar no lote do produto importado para o Brasil. A Anvisa reforça que apenas o lote LM-283 foi atingido. A mesma resolução publicada pela Anvisa também determinou o recolhimento de 5 lotes do suplemento alimentar Neovit Visão, voltado à saúde ocular. A medida atinge os lotes 25G073, S25C004, S25C003, S25C002 e S25G072, que tiveram fabricação, comercialização, importação, divulgação e consumo proibidos. De acordo com a agência, os produtos foram fabricados com fruto da páprica, ingrediente não autorizado como fonte de zeaxantina em suplementos alimentares, além de apresentarem quantidade de caramelo 4 acima do limite permitido. A própria empresa comunicou o recolhimento voluntário dos lotes. Ainda segundo a resolução, a agência determinou a apreensão de 2 suplementos da empresa: Ervas Brasil Indústria, vitamina C, sucupira com unha de gato e suplemento alimentar colesterol. A Anvisa orienta que consumidores confiram os lotes nos rótulos e não consumam os produtos atingidos pelas medidas. Quem tiver algum dos itens deve procurar o serviço de atendimento ao consumidor das empresas responsáveis ou o local da compra para orientações sobre devolução ou descarte adequado. No caso dos animais, é preciso se preocupar com a chegada do verão e identificar sinais de calor excessivo para garantir o bem-estar de todos. Nos dias quentes, é muito importante cuidar da hidratação dos pets. Com a chegada do calor, cães e gatos ficam mais expostos aos riscos das altas temperaturas, que podem causar desde desconforto até problemas graves de saúde. Respiração ofegante, fraqueza, salivação excessiva, vômitos, apatia e a busca por locais frescos são alguns dos sinais de alerta. Em casos mais graves, o animal pode até desmaiar. Especialistas dão dicas para manter os pets seguros e afirmam que, para prevenir complicações, a hidratação constante é essencial. Os passeios exigem atenção redobrada. Queimaduras nas patas, desidratação, hipertermia e o agravamento de problemas pré-existentes, como cardíacos e respiratórios, estão entre os riscos mais comuns. Por isso, é recomendado evitar os horários mais quentes e priorizar áreas sombreadas e frescas para atividades externas. O banho realizado corretamente também é um aliado, mas o excesso ou o uso inadequado de produtos pode retirar a proteção natural da pele do pet. Animais idosos ou de focinho curto demandam cuidados extras, já que eles têm mais dificuldade para regular a temperatura corporal. Nessas situações, é fundamental mantê-los em ambientes frescos e ventilados e nunca deixá-los em locais fechados, sem circulação de ar. Com medidas simples, como banhos adequados e horários estratégicos para os passeios, é possível garantir que os animais aproveitem a estação sem riscos à saúde. E veja a seguir, a FIFA decidiu utilizar um novo mecanismo de inteligência artificial para a marcação de impedimentos na Copa do Mundo. E mais, uma técnica desenvolvida por um brasileiro utiliza apenas injeções para acabar com as hérnias de disco. Os cientistas descobriram que nos últimos 10 mil anos a Groenlândia perdeu uma camada de gelo de 2.000 quilômetros quadrados. Se isso acontecer de novo, o nível do mar poderá subir em até 70 centímetros. É mais uma estatística para provar a necessidade de cuidado com o aquecimento. A conclusão dos cientistas veio da análise de rochas retiradas debaixo do domo de Prudhoe, no topo da camada de gelo da Groenlândia, durante uma expedição realizada em 2023. Lá eles descobriram que as rochas continham assinaturas químicas que indicam que o domo de Prudhoe derreteu completamente em um período em que as temperaturas globais não eram muito diferentes das atuais.
O resultado reforçou a preocupação dos pesquisadores de que esse tipo de derretimento pode voltar a ocorrer. Os estudos dos cientistas mostraram que as temperaturas do Ártico aumentaram 3 graus Celsius apenas nas últimas 5 décadas, atingindo níveis de calor semelhantes aos registrados quando o domo de Prudhoe desapareceu pela última vez. Segundo os cientistas, entender como o gelo reagiu ao aquecimento no passado ajuda a prever os impactos das mudanças climáticas nas próximas décadas. A Groenlândia é atualmente a maior contribuinte individual para a elevação do nível do mar no planeta. Os pesquisadores alertam que o Ártico é a região que mais aquece no mundo e que a camada de gelo da Groenlândia é extremamente sensível às variações de temperatura. A pesquisa ganhou ainda mais relevância em meio ao debate político em torno da Groenlândia. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender que o país tenha controle sobre a ilha, alegando interesses estratégicos e econômicos na região. Trump frequentemente minimiza ou nega o consenso científico sobre as mudanças climáticas, chegando a classificá-las como uma grande mentira. O interesse do ex-presidente na Groenlândia está ligado, entre outros fatores, às oportunidades criadas pelo degelo. A redução do gelo polar abre novas rotas marítimas para o comércio e facilita o acesso a vastas jazidas inexploradas de minerais e terras raras, além de reforçar a importância estratégica da região para a defesa militar dos Estados Unidos. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou que a Copa do Mundo deste ano contará com uma série de inovações tecnológicas baseadas em inteligência artificial. Entre elas, a criação de avatares em 3 dimensões para auxiliar o sistema automático de impedimento dos jogadores. As novas tecnologias prometem ajudar a reduzir as polêmicas envolvendo o impedimento, além de melhorar a análise das partidas e a conferência dos torcedores. No caso do impedimento, os jogadores de todas as seleções serão mapeados por câmeras e sensores espalhados pelo estádio. Com esses dados, um sistema de inteligência artificial vai criar avatares digitais, que serão cópias virtuais de cada atleta, o que aumentará a precisão das decisões dos juízes. O VAR indicará as jogadas irregulares com imagens tridimensionais mais realistas, que poderão ser visualizadas por vários ângulos, mostrando com exatidão a posição de cada jogador. As câmeras serão acopladas ao uniforme dos árbitros, oferecendo ao público a sensação de acompanhar o jogo a partir do ponto de vista do juiz. Esse recurso já foi utilizado na Copa do Mundo de Clubes realizada no ano passado nos Estados Unidos. Infantino anunciou ainda que a FIFA, em parceria com a empresa chinesa Lenovo, vai lançar uma nova ferramenta de inteligência artificial para análise de dados das partidas, chamada Football AI Pro. Durante os jogos, as câmeras instaladas nos estádios e sensores nos uniformes vão coletar informações sobre o desempenho dos atletas, como distância percorrida, posicionamento em campo e decisões tomadas com a bola. Esses dados poderão ser solicitados pelos técnicos em tempo real, ajudando na tomada de decisões durante a partida, como substituições e mudanças táticas. A tecnologia também poderá ser usada após os jogos, auxiliando comissões técnicas e olheiros na avaliação dos jogadores. Segundo a FIFA, a ferramenta estará disponível para todas as seleções durante a Copa do Mundo. O anúncio foi feito durante a Consumer Electronics Show, evento que reúne as principais empresas de tecnologia do mundo em Las Vegas. O Cruzeiro está muito próximo de anunciar Gerson como novo reforço para esta temporada. O valor da negociação gira em torno de 129 milhões de reais. Ele chega com status de maior contratação para 2026. O Cruzeiro acertou a contratação do meia Gerson, que estava no Zenit desde julho de 2025. A Raposa irá desembolsar 27 milhões de euros pelo atleta, cerca de 129 milhões de reais na cotação atual e mais 18 milhões sendo em bônus ao longo da temporada. A primeira proposta feita pelo Cruzeiro foi de 12 milhões de euros fixos, além da ida do zagueiro Jonathan Jesus, que interessava ao clube russo e também era avaliado por 12 milhões de euros. Essa proposta, porém, foi negada. Logo após, o técnico Tite vetou a saída do jovem zagueiro, pois queria utilizá-lo. Agora, Gerson chega com status de principal contratação da Raposa. Um dos motivos para a volta do meia ao futebol brasileiro é o desejo de disputar a Copa do Mundo deste ano. O técnico da seleção, Carlo Ancelotti, garantiu que manteria Gerson no radar, mesmo com o atleta indo para a Rússia, mas não o convocou em nenhuma de suas listas. Agora, basta a assinatura do contrato para que o anúncio seja feito. Uma pesquisa mostrou o avanço das metas de autocuidado, alimentação saudável e bem-estar dos brasileiros. Os dados apontaram um desejo maior em fazer exercícios este ano.
as mulheres estão na liderança por esta busca de hábitos saudáveis. Segundo o levantamento, os brasileiros chegam a 2026 com novas prioridades. Exercícios físicos, comida de verdade e equilíbrio emocional se destacam como metas centrais e as mulheres saem na frente nessa virada de chave. A pesquisa mostra que 67% dos brasileiros pretendem praticar mais atividade física. Entre as mulheres, o engajamento é ainda maior. 71% afirmam que querem se exercitar mais, reforçando o protagonismo feminino na adoção de hábitos saudáveis. Além das intenções gerais, o levantamento detalha as estratégias que os brasileiros pretendem adotar para transformar esses objetivos em realidade. A valorização da comida feita em casa se destaca, reduzindo o consumo fora do lar, um movimento associado à busca por mais controle sobre ingredientes e qualidade nutricional. A redução de ultraprocessados também aparece como prioridade. Para 64% dos participantes do estudo, a meta é aumentar o consumo de alimentos frescos e minimamente processados. Já 59% deles dizem que pretendem observar com mais atenção o valor nutricional e a presença de ingredientes saudáveis nos produtos que compram, tornando o consumo mais consciente. Dietas específicas também surgem como alternativa, como alimentação à base de plantas, dieta mediterrânea ou estratégias de baixo carboidrato. O otimismo é expressivo. 91% dos brasileiros se dizem confiantes de que conseguirão cumprir os objetivos traçados, especialmente aqueles ligados à saúde, ao autocuidado e à qualidade de vida. Uma mudança que representa mais prevenção e mais chances de tratamento precoce. O teste do pezinho em Mato Grosso do Sul agora identifica mais de 40 doenças. Antes, o exame detectava apenas 7. Todo o material coletado no estado é analisado no Instituto de Pesquisa, Ensino e Diagnóstico da APAE. Uma picadinha e algumas gotinhas de sangue são coletadas do calcanhar do bebê. O teste do pezinho é essencial para o diagnóstico precoce de doenças raras. Somos o terceiro estado brasileiro a estar fazendo o teste mais ampliado. Então, ele vai evitar muitas sequelas, principalmente neurológicas, né? E até a morte, dependendo da gravidade da doença. A partir de agora, Mato Grosso do Sul passa a diagnosticar mais de 40 doenças pelo teste do pezinho. Antes, eram só 7. As amostras de sangue coletadas em todo o estado são analisadas na capital, aqui no Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnóstico da APAE. O teste do pezinho deve ser realizado preferencialmente entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. A expectativa é que em Mato Grosso do Sul sejam realizados aproximadamente 3.000 testes por mês. Esse teste, o que muda são as metodologias, né? Para os 7 exames a gente usava uma metodologia e agora nós vamos trabalhar com metodologias diferenciadas. A criança nasceu, após 48 horas ela pode realizar o teste, então o preconizado é do 3º ao 5º dia. Se ela ficar mais de 48 horas, ela pode colher no hospital, senão ela tem que procurar uma unidade básica mais próxima de sua casa para poder estar realizando esse teste. O teste, que na rede particular custa de R$ 800 a R$ 1.300, é oferecido gratuitamente pelo SUS. No 4º dia de vida da Tereza, a Isabela já trouxe a pequena para fazer o exame. Desde o comecinho da vida, a gente já ficar atento, prestando atenção e poder diagnosticar alguma coisa já de início. Foi rápido, mas para a mãe é sempre uma dor no coração, né? Furar. Mas foi bem rapidinho. Um pesquisador brasileiro descobriu que apenas com injeções é possível acabar de vez com uma hérnia de disco. A técnica minimamente invasiva é eficaz para pacientes que não respondem ao tratamento conservador, que consiste em fisioterapia, medicação e acupuntura. A hérnia de disco ou profusão discal é a principal causa de dor ciática, afetando de 1 a 5% da população anualmente. Trata-se daquela dor terrível aguda que começa nas costas e parece que desce queimando pela perna. A condição chamada radiculopatia lombar é um dos principais motivos que levam as pessoas a buscar um médico por causa de dor e incapacidade. Nessa condição, a dor acontece porque uma raiz nervosa na base da coluna está sendo apertada ou está muito inflamada. Essa inflamação gera sinais de dor superpotentes para o cérebro.
Quando o corpo não consegue se curar sozinho, o tratamento conservado envolve fisioterapia, medicação, acupuntura, correções posturais e mobilização articular. Quando isso não resolve, a opção seria a cirurgia ou injeções epidurais, que nem sempre são precisas. A nova técnica, chamada infiltração epidural transforaminal infraneural utilizando corticosteroides, é indicada justamente para esses casos que não respondem ao tratamento conservador, desde que o paciente ainda não tenha déficit motor, a fraqueza muscular. No estudo, os pesquisadores incluíram casos de 99 pacientes que foram submetidos à nova técnica, sendo 45 homens e 54 mulheres. Quando ela chega no lugar exato, o medicamento anti-inflamatório é administrado diretamente no foco da inflamação. Os resultados mostraram que 6 meses após o procedimento, 86% dos pacientes estavam sem dor. Também houve melhora na qualidade de vida. Os pacientes saíram de um nível de incapacidade grave, onde tarefas simples do dia a dia são um desafio para um nível mínimo. Isso significa poder voltar a trabalhar e caminhar sem dor, por exemplo. Além disso, como se trata de uma abordagem minimamente invasiva, a recuperação é mais rápida. Em 14% dos casos, os pacientes precisam passar pela cirurgia, mesmo fazendo esse tratamento. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.